Olá, meu nome é Emerson Almeida e hoje a gente vai estar falando de um assunto bem interessante. Eu acho interessante, na verdade, né? A minha opinião, ele é bem interessante, bem pouco conversado sobre esse assunto, que é o nosso humor, a influência do nosso humor nos nossos negócios, a influência do nosso humor na nossa vida em geral. Ele é interessante, mas às vezes também ele é complexo, né? Porque a gente tem que ter autocontrole em todas as situações da nossa vida, e a gente só percebe esse autocontrole se a gente tem esse autocontrole quando a gente está sob pressão, em qualquer situação que seja. Então é algo para a gente avaliar muito, né? Qual é a minha reação, como eu me porto diante das situações. Claro que a gente conversando aqui, eu falando para você o que eu imagino, o que eu penso sobre isso, é fácil, é simples, mas quando a gente está numa situação de pressão, uma situação onde, sei lá, tem endividamento, uma situação onde tem alguém te incomodando sobre algum assunto, uma situação onde houve morte, a gente não sabe. Uma situação dessa onde nosso humor de alguma forma ele é alterado, onde nós de alguma forma estamos sentindo isso, a gente tem que ter um pouquinho de autocontrole. Eu não sei se eu vou colocar o nome desse vídeo sobre o controle do humor ou sobre autocontrole, eu não sei. Eu sei que a gente precisa sim ter controle das nossas emoções, independente da situação que a gente está. E esse controle, ele tem que ser mais para conosco. As reações que a gente tem, elas vão mais nos influenciar do que influenciar terceiros. Às vezes você deve estar pensando, Emerson, você está falando isso porque as pessoas não pensam em algo de mim? Em alguns casos talvez, mas eu acredito que esse autocontrole, esse controle das nossas emoções, esse controle do nosso humor, para que eles não venham influenciar às vezes uma decisão, às vezes no teu trabalho, às vezes no teu empreendimento, no teu negócio em geral, ele vai mais afetar a você e a mim. Essas nossas reações vão mais nos deixar frustrados, estressados, do que propriamente um terceiro. Um terceiro sim é uma consequência, exatamente. Eu tenho lido um livro que ele fala muito sobre isso, que às vezes pode acontecer várias coisas contigo, inúmeras, inusitadas, coisas que a gente não espera. O que vai mostrar o resultado ou quem é a pessoa com quem a gente está lidando é realmente a reação que acontece quando a pessoa é exposta à pressão, à situação de risco, a algo estressante. Qual é a minha reação e qual é a sua reação? Como a gente tem que se portar para que a gente seja bem visto nesse sentido quando a gente está falando de negócios e para que a gente possa também não viver estressado, onde isso vai afetando a nossa vida pessoal, nossos relacionamentos, as pessoas que convivem conosco. Então esse assunto ele é delicado, esse assunto ele envolve muito o nosso eu, a nossa pessoa, a pessoa que está lá quando está sozinha em casa no quarto, e é algo que a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, e é complexo, é difícil, eu tenho bastante dificuldade, eu tenho treinado esse autocontrole em diversas situações, mas é algo que a gente precisa aperfeiçoar no ramo dos negócios, aperfeiçoar na vida pessoal, para que a gente tenha uma vida mais tranquila e menos estressante. Obrigado e até o próximo vídeo.